Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos. Começo este vídeo assim, em preto e branco, propriamente para simbolizar o nosso continente africano e os elementos históricos. Não é necessariamente o preto e branco que define ou identifica o nosso continente, mas é para deixar uma marca de lembrança do nosso percurso africano até aqui. Eu quero te convidar neste vídeo e peço-te realmente de prestares atenção, seguires tudo aquilo que será dito neste vídeo, porque fala-se de uma marca importante, improntas digitais de um angolano que esteve presente na criação da Organização da União Africana. Organização, não é, das Nações Unidas Africanas, ou Organização da União Africana. Bom, chama como tu quiseres, mas a sigla é OUA, que depois se transformou em UA, apenas União Africana. Aqui trata-se de uma figura emblemática que poucos elevam, poucos exaltam, mas é importante de nós compreendermos o nosso percurso da libertação, da independência dos povos africanos até aqui. Temos muitos desafios, temos variedíssimas insuficiências, mas nós, os africanos, não estamos de braços cruzados. Esta independência ou esta liberdade, esta emancipação que muitos ainda clamamos que a África deve conquistar na sua integralidade, depende muito de cada um de nós, de ti, de mim e dos nossos amigos, dos nossos companheiros e de todos os africanos. Se todos nós, de facto, continuarmos a fazer esta caminhada, a nos darmos, a nos dedicarmos e a fazermos algo por África, teremos de facto uma África diferente. A fala que tu vais encontrar aqui é um extrato de um debate que houve aqui no Bem-Aja no dia 25 de maio, a data simbólica e comemorativa da União Africana. Este debate estava entre o Sérgio Raimundo e também o Joaquim Jaime. Caro amigo, o interessante aqui é aquilo que é dito, as referências que nos são comunicadas, as referências que são evidenciadas. Não olha pela figura da pessoa, mas vá profundamente naquilo que ele diz. Aqui vamos entender também o valor da memória que cada um de nós tem. Aqui vamos entender o valor que cada um de nós leva para as novas gerações. Joaquim Jaime fala de Olden Roberto, o primeiro angolano que pôs os improntes digitais na criação da Organização da União Africana. Meus amigos, não quero ser muito longo com este vídeo e deixo-vos então a abordagem de Joaquim Jaime sobre Olden Roberto. Não te esqueças, inscreva-te no canal e deixa também o teu comentário. Será que, para além de Olden Roberto, existe outra figura angolana que merece esta exaltação, merece estes elogios, merece estas evidências? Escreva, sinaliza e nós iremos buscar a história mais aproximada para trazer aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. A história de Olden Roberto. Então nós temos muito para poder discutir, mas há aqui um aspecto que deixa-me orgulhoso em relação à nossa União Africana. Dentro da cronologia que resultou na OUA, depois na União Africana, a presença de um angolano que nós teimamos em não falar dele. Foi realizada em 1958 no Ghana, na cidade de Accra, a Conferência dos Povos Africanos, que reuniu povos de diversos países africanos e movimentos independentistas. Álvaro Olden Roberto representou os anseios legítimos do povo angolano pela sua liberdade e na altura representou a UPNA, a antecessora da UPA, que depois se tornou FNLA. Numa efeméride como esta,
devemos nos lembrar de Álvaro Alden Roberto por ter participado nesta conferência no Ghana. Foi desta conferência do Ghana onde foram definidos os pressupostos que foram materializados em Addis Abeba no dia 25 de maio de 1963, que resultou a Organização da Unidade Africana. Quer dizer, há impressões digitais angolanas na organização protótipo que deu origem à atual União Africana. E nós temos que nos sentir orgulhosos disso. Olha, é uma data para refletirmos de facto. A África que desejamos no passado, a África que temos e a África que queremos para o futuro. De facto, a nossa União Africana ela começa logo com muitas contradições internas. E hoje chega a essa conclusão que parte dos nossos problemas resultaram efetivamente porque não fomos capazes de resolver no início problemas estruturantes. Nós desejamos uma União Africana que assenta muito nas relações privilegiadas entre chefes de Estados e Estados, uma União Africana que afastou os povos da própria África. Hoje se questiona se nós temos uma União Africana ou uma congregação de líderes que procura estabelecer vínculos afetivos entre eles de modo a Dirija-se para Sudoeste. Então nós temos muito para poder discutir. Mas há aqui um aspecto que deixa-me orgulhoso em relação à nossa União Africana. Dentro da cronologia que resultou na OA, depois na União Africana, a presença de um angolano que nós teimamos em não falar dele. Foi realizada em 1958, no Ghana, na cidade de Accra, a Conferência dos Povos Africanos, que reuniu povos de diversos países africanos e movimentos independentistas. Álvaro Alden Roberto representou os anseios legítimos do povo angolano pela sua liberdade. E, na altura, representou a UPNA, a antecessora da UPA, que depois se tornou FNLA. Numa efeméride como esta, devemos nos lembrar de Álvaro Alden Roberto por ter participado nesta conferência no Ghana. Foi desta conferência do Ghana onde foram definidos os pressupostos que foram materializados em Addis Abeba no dia 25 de maio de 1963, que resultou a Organização da Unidade Africana. Quer dizer, há impressões digitais angolanas na organização protótipo que deu origem à atual União Africana. E nós temos que nos sentir orgulhosos disso, por termos feito parte da estrutura genética que deu origem à União Africana. E procurar estudar um pouco mais o nacionalismo angolano, como estamos no âmbito da reconciliação nacional, da angolanidade, de afastar os estereotipos políticos e ideológicos que nos dividiram. É a altura de exaltarmos os nossos angolanos de mérito. E entre eles está efetivamente Álvaro Alden Roberto, que em 1958 esteve no Ghana, justamente numa reunião que deu origem, 5 anos depois, à nossa União Africana. E se quisermos sair do continente, nós temos que considerar 3 países que, no seu esforço coletivo, ajudaram os africanos. Nós estamos a falar da China de Mao Tse-tung, nós estamos a falar da Índia de Nehru, nós estamos a falar da Indonésia de Suharto. Foram esses 3 países que organizaram em Bandung, em 1955, a Conferência Afro-Asiática, justamente para discutir a independência dos povos africanos. Mas lá para trás, em 54, por via da institucionalização da Assembleia Popular Chinesa, o líder chinês na altura havia se comprometido. A luta na Ásia, na África e na América Latina é a continuidade da luta revolucionária do povo chinês.
Então, as nossas independências, elas não começaram só conosco. Nós somos produtos de uma corrente de solidariedade que veio da Ásia. Então, falar da União Africana, nós temos que falar do processo histórico que deu origem à União Africana, desde um desejo manifestado na China, uma ideia concertada entre 3 países, um encontro em Accra, finalmente Addis Abeba, depois a reestruturação da nossa organização, já que no início dos anos 2000. Mas temos que refletir a África que queremos, se estamos a fazer efetivamente os esforços necessários para concretizar este sonho. Porque a liberdade como tal, plena, como foi sonhada, neste momento ainda continua a ser um grande desafio.